Salve, salve galera! Mais uma vez estamos aqui no podcast AbraCast e eu quero desde já agradecer aí a presença de vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Se gostar, deixa um comentário, se não gostar, deixe também. E o nosso Pix, por favor, ajuda a família aí, que o negócio tá difícil. O café tá caro, né? 11945148671. Pessoal, geralmente a gente recebe aqui artistas periféricos da música, da dança, do rap. E esse rapaz que eu trouxe aqui hoje é um amigo queridíssimo, Rodrigo Pucci. Beleza, Aurélio. Obrigado por ter aceito. Está acompanhado da sua advogada, né? Você sabe. Assessora de imprensa, advogada. Esposa mesmo? Karina. Karina, desculpa, eu tenho um problema com o nome de mulher de amigo, inclusive. Prazer estar aqui hoje com você, meu. Vocês viram que o homem, né? A própria elegância. E o Rodrigo tem uma história muito interessante. Que começou como rapper, né, cara? Foi. Smoke Machine. Podemos começar por aí? Cara, como é que a música chegou na sua vida, cara? Até depois você migrar para ser empresário do audiovisual, vídeos e etc. Cara, a música, acho que, assim, pra muita gente, assim, pra gente que sempre curtiu rock, Sim. começou a se envolver com isso na adolescência e tal, então chegou muito cedo ali, logo na pré-adolescência, com 13, amigos de escola, anos. Amigos de escola, né, você começa a ouvir alguma coisa. E aí, assim, o projeto Smoke Machine que você se refere, na verdade, eu tive projetos também anteriores de rock também, bandas de rock, fazendo som próprio, fazendo cover. A gente teve uma banda de cover Korn, cover Deftones também. Imagina o nível, olha só. Nossa, os caras com baixo de 6 cordas, né, pra fazer sim. Você chegou a tocar no festival do Regina? Naqueles áureos tempos lá de 2000. Não, você com essas tocou no bandas. Forasteiro. Ou deu uma canja no Forasteiro? Foi. Eu acho que no Forasteiro eu me lembro de ter feito alguma. Você tava lá, sim. Fazer uma mistura de rap. Isso. No Forasteiro, na verdade, a gente teve aquele primeiro evento que você tinha feito, né? Sim. Primeiro festival. E naquela noite, na verdade, eu fui convidado pelo dono da casa para ir abrir uns shows do Pentágono. Eu lembro dessa história. Você lembra que inclusive tinha depois? Como é que é o nome daquele? O Criolo estava nesse festival também, né? Tava. Foi. Assim, na verdade, o do Pentágono nem foi um era a época festival. do Rael. O Rael ainda era do Pentágono, né? Sim, na verdade o Rael ainda como ele tem uma carreira solo, então ele distribui um pouco a gente. Você abriu esse show então, Pucci? Abri, tem cara, isso meu. na sua discografia? Cara, foi bem bacana, né, cara? Porque lógico. A casa, o Forasteiro lá era uma casa bem bacana. Grande, bem bacana. bacana. Até recentemente eu tinha contato com o dono de lá e foi um dos festivais que a gente organizou lá com o melhor resultado, assim, cara. 600 pessoas no ambiente, foi sucesso. Legal. E aí, em que momento houve essa... Porque eu lembro que você tinha 13, 14 anos, talvez menos, quando a gente se conheceu. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Eu tô com 51, você tá com 36? 37. 30 menino. E aí, de repente, eu fui a vida separa as pessoas, né? E aí eu fui morar em outra cidade, parei com a música uma década. Lembra uma época que você estava na Zona Norte, eu morei em Guarulhos. Casado com uma menina lá, tive 2 filhos. Pedro, Giovana, papai ama vocês, viu? E aí quando eu voltei, eu já encontrei o Rodrigo, empreendedor, empresário, uma outra pegada. Como é que foi cara, isso, cara? Foi um divisor ali, né? A Karina tem participação nessa parada toda aí? Tem, né? Eu vou até explicar aqui como que a Karina também tem participação, né? O que aconteceu, né? Eu tava nessa época com o último projeto musical que eu tive. Só que assim, cara, eu tava, né, assim, eu já tava numa fase que eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar com isso, entendeu? Tava o quê? 25 anos, 26, um pouquinho menos? Porque realmente é uma que bate eu acredito que mais ou menos essa idade. E cara, tipo assim, mas não era nem questão assim, porque assim, na verdade, cara, eu não queria ser um artista
que fosse estar na frente das câmeras ali e tal, né? Com a música, a minha pretensão também era trabalhar com produção, com esse tipo de coisa. Backstage, né? É. Legal. Não também que assim, na verdade assim, né? Até pra mim, na verdade, para que eu possa dirigir hoje também atores e Sim, atrizes. você faz isso, então, né? então assim, eu sempre também fui uma pessoa muito desenvolta assim também só que eu não queria atuar nessa parte, entendeu? Eu queria estar por trás porque assim, cara, eu acho que é muita exposição assim pra tua imagem e tal, então. Sim, tem pessoas que não lidam muito bem, né? Eu também não sou um artista de palco. Eu sempre gostei de produzir, sempre gostei de ficar articulando, né? Então acho que nisso a gente tem alguma coisa, alguma afinidade. Eu acho que quando o cara é frontman, o cara é o líder da banda, o cara que canta e tal, ele fica muito exposto, né, cara? É E tem dia que você não tá legal e a última coisa que você quer é ser reconhecido por alguém, né? Sabe, né? Tipo, isso é invasão de privacidade. E sem contar também que eu sempre tive essa veia também empreendedora, então Sim. assim. Cara, eu vejo assim, até, eu sei que talvez tem muita gente que não vai gostar muito de ouvir isso, mas é uma verdade, é um tapa na cara mesmo, que na verdade o frontman, o artista que ele aparece, ele, na verdade, ele é um produto, né, cara? Sim. Ele é um produto, ele tem tempo de validade, Sim. vai acabar. E tem uns que não entendem, né? Que demora para entender esse processo. Por exemplo, se você trabalha com produção, cara, você pode trabalhar com produção até os 70 anos se você de idade, quiser, né? entendeu? Tipo assim, né, se pegar exemplos assim como... A gente não viu tanto isso, talvez assim, no rock ou em outros estilos, mas você pegar assim, produtores musicais, né? Tipo como o Dr. Dre, o próprio Diddy, né? Sim, que agora aquele probleminha básico lá, né? Só que é só uma, né? Probleminha bem pequeno. Bem pequenininho. Vai durar uns 100 anos o problema dele. Rapaz. E tem o G lá, o marido da Beyoncé também, que produz também, o rap. O Jay-Z, né? Jay-Z. O Jay-Z, ele... Também é produtor, né? Sim, é produtor também. Mas aí voltando nessa questão que eu tava falando, então assim, então você pega esses caras e você vê que eles também têm ali as suas músicas próprias ou atuaram em videoclipes de outros artistas. Turnês, viajaram, lotaram casas, mas... Né? Não, mas eu digo até assim, dos próprios artistas deles, sabe que eles fizeram participação na música, aí eles aparecem no videoclipe, pessoas por exemplo. Que eles mesmo criaram ali, né? Isso. Que eles lançaram. Né? Isso. Então o que acontece, né? Só que assim, você vê esses caras, pra você ter noção, a fortuna do Dr. Dre hoje é avaliada em mais de $1 bilhão. É muita grana, né? Se você pegar grandes atores de Hollywood, que são pessoas renomadíssimas, Brad Pitt, Tom Cruise, tem fortunas de $400 milhões, $500 milhões. Ou seja, a produção para alguns artistas você entendeu? Foi muito mais lucrativa. Se você pegar também até a própria fortuna de Steven Spielberg, Martin Scorsese, são os diretores do cinema. Você vê, são pessoas que eles mal aparecem em eventos, né? Sabe? E move uma indústria fantástica. Só que, entendeu? Só que eles assim, entendeu? Então assim... Qual dos dois você gosta mais? Steven Spielberg ou Martin Scorsese? Martin Scorsese. Eu sou mais Martin Scorsese, né? Não, assim, eu até ia falar isso. É bem difícil, assim, pra... Porque são vertentes diferentes, são diretores, cada um com a sua... Eu amo o Martin Scorsese, mas assim, tem um diretor que, entre os dois aqui, um diretor que tem um espaço, assim, né, no coração. Mas o Steven Spielberg fez clássicos, né, cara? Né, se você, assim, não, até antes da minha época, né, se você pegar ali Tubarão... Começa ali com o Steven Spielberg, né, eu acho, a grande franquia dele. Teve um filme dele antes ainda de Tubarão, que é aquele, eu não tô me lembrando o nome agora, você se lembra? Que é um do caminhão, sabe? Que fica seguindo o cara pela estrada. É verdade. Entendeu? Que é um motorista oculto. Isso, Eu lembro desse meio que assim, o antagonista, né? É o caminhão, né? O caminhão é a figura do monstro. Isso. Né? É verdade. Foi um filme também de muito sucesso. Eu lembro que eu assisti alguns do Martin Scorsese, Bons Companheiros, por exemplo. Ah, sim. Que tem o Robert De Niro, o Danny DeVito
E o falecido Ray Liotta. Que é o The Goodfellas, né? O Nossa, inglês é The Goodfellas exatamente. e os Bons Companheiros no Na Brasil. língua portuguesa ficou maravilhoso. Puta, esse filme E ele fez genial. o Infiltrado com O Leonardo DiCaprio e Matt Damon. Puta que pariu. E mais recentemente ele fez o Irlandês, o Robert De Niro. O Irlandês. Então, eu sou apaixonado por Martin Scorsese. Eu acho. O Martin Scorsese fez o Poderoso Chefão? Foi dele? Agora me foge. Não, acho que é Coppola. Eu acho que foi o Coppola. Foi o Coppola. Coppola. É outra linhagem também maravilhosa. É. E aí, essas referências, como é que elas chegam até você para você desenvolver o seu trabalho? Na sua produtora? Você assiste filmes para ter ideia, você videoclipes de outros artistas. Sim. Você se alimenta disso para poder. Sim, muito. E assim, até quase que exaustivamente. Porque... Diariamente. Meu, assim, acho que a gente tem anos aí que a gente chega a assistir mais de 700 filmes, assim. Puta que eu parei, quer dizer, um treinamento. Às vezes, aí, se você pegar, pô, o ano tem, tipo, né, 2 filmes, 365 dias. Você e a assiste gente 2 filmes num dia. 2 filmes, às vezes, dias. 3, tipo, entendeu? De pegar um dia pra... Séries também ou não? Cara, séries também, né? Séries... Não, e assim, não, série é uma coisa curiosa, né? Também, porque assim, eu gosto muito de série também, mas assim, a série... existe uma outra, assim, tem a questão de atuação que eu avalio mais. Sim. Fotografias, nossa, várias fotografias. Isso, fotografias incríveis, né? Só que assim, cara, eu sou um cara que eu sou muito fã assim, do cinema, assim, né, cara? Tipo, basicamente cinema. Não, assim, não que a série, cara, na verdade é cinema. É uma expressão, né? É cinema. Só que, cara, eu até estendo um pouco mais, que eu sou fã do cinema hollywoodiano, dessa Entendi. coisa, isso, né? E assim, dá. Mas você assiste, por exemplo, eu recentemente, na pandemia, por exemplo, eu fiquei vidrado no cinema espanhol. Ah, pô. Porra, eu descobri uns catálogos, assim, eu fiquei 3 meses isolado, porque eu tinha acabado de me separar, e aí veio a pandemia. E eu não podia ver meus filhos, não podia trabalhar, eu podia... E aí, assim, você eu fiquei lá, ocioso. dentro da caverna, lá, vendo Netflix, né? E aí eu descobri o cinema espanhol, não vou falar nem da série A Casa de Papel, meu filho me apresentou, Pedro, tem 13 anos. Que é muito boa também. Eu sei pra caralho, melhor assim, quando mataram uma personagem lá, eu esqueci o nome dela agora, o Pedro sabe o nome dela. Aí eu perdi o tesão, porque eu achava ela uma gata, mano. Eu achei um desperdício. Ah, a principal é a Tóquio? Não, a outra. O nome de todas elas tinham um nome de cidades. Estocolmo, não. Na Estocolmo, eu lembro, é que tomou um tiro na cabeça, cara. O cara matou ela. Mas enfim. E aí eu assisti muito cinema espanhol. Você fica muito no cinema gringo? Você assiste cinema nacional para ter essas referências e trazer pro seu dia a dia? Ou espanhol, ou cinema armênio, que tem uns bagulho doidos assim, né? Sim, bom pra caralho, né? Se você né? Cara, não, eu, na verdade, a minha referência é isso, a minha referência maior, né? Cara, cinema nacional a gente tem algumas obras interessantes, sim, né? Mas eu não gosto muito daqueles filmes, né, cara, que parece novelinha da Globo, com então, mistura de... Ainda é um momento polêmico, né? Você assistiu Ainda Estou Aqui? Assisti. Gostou? Gostei, cara, eu gostei. Eu não assisti ainda. Eu gostei. Vai ter ganho o Globo de Ouro, a Fernanda tem ganho o Globo de Ouro. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar dessa questão técnica, assim, cara. Meu, assim, fotografia. Isso, uma fotografia excelente, ótima, a atuação da própria Fernanda. O Celton Mello, né, cara? Puta, o Celton, assim, é um ator brasileiro que eu adoro, né, cara? Tanto é que ele foi convidado para participar do Anaconda aí, ele vai sair no filme, tá? Com o Jack Black, eu vi que ele tá com nós temos ótimos atores brasileiros, inclusive, lembra do Chamas da Vingança, com Denzel Washington? Com Denzel Washington. Tem 2... Na verdade,
eu assisti ele ontem de novo. Esse filme é fantástico. Eu assisti 4 E vezes. tem 2 atores brasileiros Sim, dele, né? que é o Genaro. Eu esqueci. É o baixinho moreninho e o gordinho ruivo. O Ruivinho, Que mora no Rio de Janeiro, fez umas novelas e tal. Então nós temos, fala o Rodrigo Santoro, eu acho fantástico. Também. Gosto do Wagner Moura, acho que ele fez um trabalho com o Matt Damon. Sim, com Elysium. Isso, Gala, tá aí, o cara manha, meu. Eu adorei aquele filme. Mas eu ainda acho que o Rodrigo Santoro, com todo respeito ao Wagner Moura, ele tá num degrau assim. Eu acho, né? Posso estar enganado. O Rodrigo também, ele chegou há muito tempo já em Hollywood, 20 anos, né, já tem o Wagner Moura, vamos dizer aí que talvez uns 10 anos, filmes, né? Tipo assim, vamos dizer que ainda é um... Mas o Elísio, ele foi bem, cara. Foi, não, bem. assim, eu tô dizendo Eu não só assisti que pelo o Escobar, lá eu não assisti. não, eu assisti o Escobar também, puta, Narcos. Narcos, né? Não. Meu, a série é boa, cara, eu adorei, é uma ótima série, cara. Bacana. Rodrigo, aí você assiste tudo isso, capta toda essa bagagem. Isso, deixa eu até fazer um comentário sobre isso, assim, ó, dessa questão que você falou sobre assistir, né, cara? Porque, assim, cara, o que a gente não assiste somente o filme como um espectador? Sim, presumo que não. A primeira vez, sim, assim, eu também não gosto de estragar a experiência, entendeu? Porque, assim, se eu sou fã de cinema, eu tenho que gostar também de apreciar as obras, Lógico, claro. Entendeu? Então, a gente assiste, né, normalmente, como espectador, eu não fico, sabe, assim, eu entro na história, eu deixo... Deixa fluir. Deixa sim. bater a parada. Isso, né? E, cara, mas depois a gente pega vários filmes, assim, pra fazer estudo, então a gente vai parando, a gente vai voltando... Isso, e aí assim, a gente vai... a pontuar aqui, eu acho que isso aqui... Você já consegue fazer essas leituras? Assim? Sim, a gente consegue, assim, por exemplo, assim, na verdade é quase que, às vezes, mesmo que, tá vendo, mesmo que você tente assistir também, às vezes como espectador, muitas vezes é inevitável que você também olhe assim e fala, pô, não, aqui eu consigo saber exatamente o layout de iluminação que foi utilizado, você consegue sabe? detectar já. Porque assim, né, vai se tornando natural. A canja da sim, porque assim, como a gente estuda isso e há anos já, assim, eu já estudo. Primeiro que eu sempre fui, assim, cinéfilo, né? Então, assim, eu sempre gostei de cinema. Há muito tempo, né? Quadrinho também, Rodrigo, ou não? Marvel. Assim, não, nem tanto. Não foi assim tanto a minha, né? Não acho que a escola não vem daí. Só que assim, cara, a gente... Né, então, assim, o cinema, por exemplo, né? Então, assim... E aí vem essa questão, porque quando entra a música também, e aí você tem os videoclipes e tal, então você... eu sempre adorei isso, sabe? Essa coisa assim, da imagem... Vindo com o som. Isso, entendeu? Pô, e qual que é o papel da sua esposa nesse encontro aí? Porque você comentou comigo, fora dos bastidores, vocês estão há 17 anos. Sim. Vocês são um casal extremamente jovem, né, cara? É uma menina. E vocês estão nessa jornada, que eu acho muito bonita, inclusive, que é muito raro, que a gente não vai nem ter a questão das divergências e diferenças que todo casal tem, né, cara? O que ela agregou? Como é que foi esse encontro? Ela já vinha com alguma outra referência, alguma outra bagagem? Ou vocês começaram a partir do zero juntos e foram crescendo ali na parada? A questão Só lembrando aqui, com licença, ela não quis aparecer, tá? O espaço foi dado, porque a gente trabalha com a questão de, né? Somos todos iguais. Mas ela não quis aparecer. A própria... vou dar um spoiler. Você que não tá vendo a moça, imagina a Sandra Bullock. Parceiro. É isso aí, o Piquet e a Sandra Bullock. Eu tô brincando, tá? Puta, me perdi qual... Lógico, eu fui falar merda, aqui atrapalha tudo, cara. Então, a pergunta é, o encontro de vocês dois, profissionalmente, ela já vinha de algum... Ou ela caiu de paraquedas, falou, é isso que nós vamos fazer? Vamos. Então, cara, foi assim, né? A gente... uma época com o próprio bagulho, pra mim entrar, né? Pra mim começar mesmo a filmar, né? Porque assim, como eu falei, eu sempre gostei, mas eu ainda não tinha encontrado ainda um meio pra que eu pudesse estar mais perto disso, pra entrar. Né, cara? Então, assim, aí com o Bagão, né? Que é um amigo nosso, fotógrafo.
Grande né? abraço aí, Bagão. Ele- Venha, meu filho, venha! O Butch vai fazer a ponte. Fazer a ponte aí. Senhor dos Anéis é difícil, filho. Né? E aí assim, cara, ela queria fazer um ensaio fotográfico, né? Dela? Isso, parque, né? Tipo, Ah, legal, colocar sim. umas roupas, uns looks e tal, né? E aí eu fui com o Bagão, eu chamei o Bagão pra fazer e tal. A gente foi A fazer. primeira modelo do projeto, assim, em princípio, foi sua esposa. Mas já era esposa? Não, já Pô, era. legal. A gente já tava junto já, alguns anos já, na verdade, né? A gente é de 2008, isso daí já era 2013 já tava 5 Legal, anos cara, já, né? Já é uma outra Entendeu? pegada. E aí assim, aí chamei o Bagão, então a gente foi fazer um ensaio e tal, só que assim, no meio do ensaio ele pega e me joga uma câmera na mão e fala, filma Se aí. vira aí, parceiro. Filma aí e tal, né? Cara, eu não era operador de câmera nessa época, eu não, né? Então assim, cara, fui lá, me virei lá como pôde. Ele falou, meu, se não ficar legal, a gente não usa nada aqui, né? Mas ficou. Né? E acabou ficando, né? Tipo, e aí depois disso ele me chamou para um outro ensaio, né? A gente foi fazer, né? E e aí comecei a editar, cara. Comecei a fazer algumas coisas e tal. Obviamente precisava estudar, né? Você foi para alguma precisava... escola específica, um Senac da vida? Uma Cara, sabe que não, eu sou Não. autodidata, cara. Você é autodidata, cara. Assim, claro que, né? Concurso online, uma parada, eu você tinha acaba uma boa pegando. noção, do que eu queria fazer, porque assim, todo artista, né, cara, você tem assim você consegue, como é que eu posso dizer aqui? Você tem um propósito, né? Você fala, não, eu quero ser um artista desse estilo, então seja um músico, por exemplo, não, eu quero tocar rock, eu quero tocar, né? E você tem uma veia ali mais aflorada e que te inspira mais para você agir ali e criar boas obras dentro, né, do que você Aquele gosta. universo Isso. ali. Cara, então assim, e aí eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer, então eu fui fazendo cursos, às vezes cursos até online. A gente participou também de vários workshops. Proporciona isso, né, cara? Sim, mas tá vendo? O legal disso, né, cara? Que você vê que já é uma outra, a galera Dentro da sua casa você pode ter acesso ao um mundo. universo de informação. Tanto é que, cara, por exemplo, falando dessa questão de internet, cara, a gente fez um curso com a Pixar, né? Caralho, que é um estúdio, né? Entendeu? Né? Com os próprios diretores, roteiristas, dos Online. filmes online, né? Isso obviamente teve um custo ou não? Foi Não, teve custo. um investimento Foi um da parte de investimento, vocês. Tem que ter, né, cara? Cara, e assim, eu falo pra você, É outra visão. quando né? a gente, e assim, uma novidade, né, cara, também, assim, uma curiosidade sobre, é que eu não falo inglês, cara. E esse Eu não falo foi inglês fluente, então... Foi em português? Não, então, ele foi totalmente em inglês, cara. Não tinha legenda. Aí você vai Cara, citar o seu Isso, listening, né? Mas, cara, não, mas é assim, cara. Mas você conseguiu absorver. Não, sim, absorvi, tipo, e na verdade, assim, a gente fez algumas gambiarras também, né, cara, pra ir traduzindo simultaneamente Sim. e tal, então, assim, né, utilizando, né, ferramentas e tal, e aí, isso. A essência da. Porque eu da podia aula. voltar também e tal, então, assim, não foi uma coisa que foi ao vivo, assim e tal. Tipo, Não, mas assim, foi um exercício Meu, legal pra caralho, presumo. divisor de águas, né, com o próprio Steven Spielberg também, a gente Eu chegou vi a fazer umas uma imagens masterclass. de vocês em alguns eventos corporativos, com jornalistas, com essas conexões, elas começaram a ficarem mais claras a partir de que ano? Pós-pandemia ou antes da pandemia? Como é que foi a pandemia para um artista, um produtor independente? Que para todos nós foi muito difícil, né, cara? Cara, assim, Isolamento. vou falar da primeira pergunta, né, que você fez, que é a questão de quando que os contatos começaram a ficar mais, Ela né, começou a falar, chama o Rodrigo que ele resolve. Chama aquele casal lá que, a né. partir do quê? 2020, 2018? Isso a gente, assim, porque na verdade a gente tem duas fases aqui, né, nas Aspect Movies, né, cara, então assim, quando a gente inicia as Aspect Movies, assim, de fato, como eu falei pra você, tá vendo, eu já tô desde 2013, mas oficialmente as Aspect Movies foi lançada em 2015, né, De 2015. CNPJ, tudo bonitinho. Isso, quando a gente, né, inicia as atividades oficialmente, né?
já com nome e tal, porque antes na verdade eu assinava com o meu próprio nome, então as produções que eu fazia antes, né? Então, o que acontece ali, né? A gente inicia em 2015 e assim, a gente teve a pandemia em 2020, correto? Sim. A gente inicia em 2015, cara, mas a princípio a Aspect Movies, sim, a gente ia trabalhar com vários formatos de audiovisual, mas a gente estava mais focado ali, que na verdade era o que meio que pagava as nossas contas na época, sim, eram os eventos sociais. Casamento, aniversário. Isso, então festas corporativas, aniversários, enfim. Então a gente estava trabalhando muito com isso, atuando muito nessa área. Né? Só que assim, eu precisava custear, né? Eu tinha a pretensão de fazer os meus projetos, né? Videoclipes com a galera, tal, da música e tal. Só que assim, eu precisava custear isso, né? Então assim, a gente trabalhou muito com eventos sociais. E aí, cara, pô, é o que você falou. Aí agora entramos na pergunta que você falou da pandemia, cara. Pô, meu, a hora que fechou tudo, fudeu. Fechou tudo, cara. Fechou tudo, né? Nossa, cara, eu nem sei como que a gente passou por esse vale das trevas, né, cara? E aí, cara, eu não sei como é que eu sobrevivi esses 2 anos, no mínimo. Cara, isolamento, aquela coisa, pô, é complicado, né, cara? Ainda mais pessoas como a gente, assim, que a gente sai de casa, a gente vai atrás das nossas coisas. A gente tem que ir buscar o dinheiro, né? Exatamente, a gente vai buscar, cara. Isso, né? Literalmente. Cara, então... Às vezes vai tomar o dinheiro, pelo amor de Deus, faz o negócio. Tipo, eu vou tomar, né, Ju? Não, me ajuda aqui, cara. Aí, pô. Me dá uma oportunidade aqui, pô. Eu não tenho como voltar, pô. Me dá uma oportunidade. Isso, né? Você tá brincando, mas é nível hard, né? Sim. Pô, ser empresário no Brasil com essa taxa de juros que nós sabemos. Deixa eu só voltar aqui nessa questão aqui, só um ponto, porque assim, lembra que eu falei das 2 fases? E aí entra a pandemia, cara. Na pandemia, a gente começa a atuar bastante com empresas, cara, porque as empresas precisavam vender, cara. E eles estavam parados, estagnados. Estagnados, tanto quanto nós. Entendeu, cara? Então, e aí deu uma virada de chave. Entendeu, cara? E a gente começou a atuar bastante com empresas também nessa época, né? Virtualmente, online, gravando áudio? Não, a gente ia até a empresa também gravar lá, cara. Só que assim, eles estavam lá de portas fechadas, então a gente ia lá gravar um produto dele lá, tipo, entendeu? Entendi. Um restaurante, uma coisa. Porque eles não estavam abrindo o salão, mas eles estavam trabalhando com delivery. Mas tinha delivery. Isso, tinha um delivery. Restaurante, então, cara, a gente ia lá pra gravar, portas fechadas, sem risco nenhum, todo mundo de máscara, equipe pequena, então não tinha muitos funcionários também na empresa lá. Sim. Porque como eles não estavam operando com o salão em si, então assim, né? Então, cara, então eles precisavam vender, então eles precisavam fazer marketing, cara, nessa época, né? Eu entendo que muitas empresas ali também, eles não conseguiram fazer, né, por mais que a gente entrando em contato, mas agora na pandemia não tem como fazer. Mas quem tinha uma reservinha, cara, aí fez, e aí o cara... E alavancou as vendas. Entendeu? Porque quem tava aparecendo, quem não é visto não é lembrado. Aí você entende a importância do marketing, cara? Então você... até puxar aqui um gancho aqui de um assunto, cara, que é o seguinte, cara. Você vê muitas empresas e muitos artistas também que, pô, eu tô sem a grana para investir nisso, eu não tenho orçamento para investir nisso. Cara, um negócio sem marketing ele vai morrer. É nada. Um artista sem visibilidade, ele não vai angariar fã, não vai ter uma plataforma de fãs, né, cara? Então, cara, corta tudo. E ele não vai conseguir isso. Cara, eu posso estar sendo até, Não, seja você, mano. Não, mas assim, indo muito direto ao ponto de ser radical. Não, às vezes que não. Mas, cara, corta a puta que pariu, cara. Mas assim... Faz o trampo. Você tem que ter... Faz o vídeo divulgar, cara. Faz o tráfego. Isso, que não seja só... Porque assim, né, eu tô falando aqui também só do vídeo, né, cara. Você tem que estruturar o seu marketing, cara, pra você se mostrar. O vídeo é só uma parte do processo, do marketing, maior, entendeu? Né, pô, faça uma arte legal, um bom design, tenha um bom site, uma boa rede social, né, sabe? Interaja.
ter a constância nas suas publicações, se me tirasse qualidade. uma dúvida, qual que é a explicação, por exemplo? Outro dia eu entrei em contato com uma banda, porque nós vamos fazer um festival em maio, e essa banda tem 30 mil seguidores. Aí eu fui assistir essa banda sem comunicar os caras. Cheguei no bar para 200 pessoas e tinha 30. Aí você olha um número no Instagram que não corresponde ao número que está na frente do... Não vai! Qual que é o que está faltando no seu ponto de vista para conectar esse produto a esse consumidor? Por que o cara está virtualmente lá me acompanhando? Eu sou seu seguidor, Aurélio. Mas quando eu falo que vou fazer um show a R$50, você não quer pagar. E você não vai. Aqui pode existir duas coisas, Aurélio, aqui que pode estar acontecendo, né? Você olhar o Instagram muito grande de uma banda e de repente você vai no show e não tem muita gente. O que pode acontecer? Essa banda ela pode ter uma divulgação a nível nacional, ou talvez até internacional. Esses 30 mil. E aí pode ser gente espalhada por. Entendeu? Então assim, aí pode ser meu show em São Paulo. Não é possível mapear e o cara detectar quantos fãs eu tenho na Zona Sul de São Paulo. Olha, cara, é possível você fazer isso, né? Isso é mais. Dá pra você fazer isso melhor. Aqui tem 800 caras que me ouvem. Isso, dá pra você fazer isso melhor utilizando ferramentas assim, do Google, né? Tipo, então assim, com o teu site, por exemplo, né? Por exemplo, coisa que a gente. O nosso site hoje ele é monetizado pelo Google, então legal. A gente, né, tem lá. E assim, eu consigo monitorar muito, assim, através de pixels das redes sociais e tal, a gente consegue monitorar da onde quem são as pessoas e em que cidade que elas estão, em que estado. Eu consigo fazer isso. Então a banda também consegue. Consegue, entendeu? Consegue rastrear isso. E aí teria que ter uma mentoria, tem uma empresa que cuida disso. Vocês fazem isso? Não, né? Não. Não, legal. Mas é bom saber porque os números, eu estou falando em termos de produto, tá? Independente de ser artista ou não. Mas eu estranho que o cara tem 10, 20, 30 mil seguidores. E aí quando ele marca um show num teatro, igual aconteceu de um amigo nosso aí, o cara de repente vai fazer um show num teatro para 250 pessoas e não tem 250 pessoas. Entendeu? E aí a outra parte, né, que eu ia te falar é que o que também? Pode existir também aquelas pessoas que acabam comprando seguidores. Tem isso, né? E na verdade eu estendo ainda para um terceiro ponto aqui também, que aí pode ser também essa questão da falta de divulgação, da falta de marketing. Então assim, até tem bastante fãs ali, seguidores dessa banda, que estão, né, na mesma cidade, que estão até próximo da onde vai acontecer um show. Mas por que não foi? Porque eu recebi o flyer da outra, de quem está fazendo marketing. E eu não recebi o teu marketing, entendeu? Então assim, como é que às vezes eu nem estava sabendo. Ou seja, o marketing, a propaganda continua sendo a alma do negócio. Sim. Outra coisa também, que se o cara fez uma publicação, mas eu coloquei no Stories lá, eu tenho 30 mil seguidores, mas o Instagram, para 30 mil seguidores, ele vai entregar o seu Stories para 1.000, 2.000, depende do teu engajamento, entendeu? Mas não passa muito mais do que 10%. Entendi. Entendeu? Então você vai, 10% de 30 mil, 3 mil. Isso se você tiver um engajamento bom. 5% aparece no show. Você entendeu? Com sorte, né? Você entendeu? Com sorte, entendeu? Às vezes você vai ter uma porcentagem que vai aparecer no seu show, né? Entendeu? Então tá bom. Lute, vamos lá. Falamos de música. A gente pode fazer uma pausa aqui, rapidinho, só pra mim. Você quer fazer uma pausa? Não, mas era só pra mim me secar aqui um pouco, eu tô suando. Ô, você consegue uma água pra ele? Você não... Rodrigo, como é que é ser empreendedor no Brasil? Taxas, juros, o governo que é um sócio que não colabora com nada, que só toma de nós, né, governo? Isso vale para todos os governos, né? Muda o governo, mas, né, a cabeça é a mesma, né? Cara, é complicado, né? Assim, você não tem muito incentivo, né, cara? Nenhum. Taxa de juros não baixa, não consegue pegar crédito. O contrário, aumenta, né? Então... Dinheiro caro pra cacete. Todos os equipamentos que nós trabalhamos, e muitas empresas são, né? E aí são equipamentos importados.
calma aí. Vamos ter que recomeçar isso aqui. Vamos recomeçar. Ah, não. É Continua. o espírito que A gente nem tinha, pode fazer a pergunta de novo. Calma aí, Então, calma aí. como é que é, cara? Calma aí, deixa eu colocar aqui em modo avião. Achei que tinha colocado, perdoa. Vamos recomeçar, tá? Depois eu tinha dito e vai falar. Manda ver. Como que é, Rodrigo, ser empreendedor no país com a taxa tributária tão alta, sem incentivo de porra nenhuma? Que essa que é a palavra, né? Os caras esfolam o empresário brasileiro. E aqui não é papo de direita nem de esquerda, é a pura realidade. Ser empreendedor no Brasil não é para amador, né, cara? Não é. Definitivamente não. É complicado, né, cara? Assim, a gente realmente não... O Brasil, assim, é um país que a gente realmente não tem muito incentivo, né, cara? Pra fazer, né, cara? Tipo, muito do que você precisa pra manter uma fábrica, pra manter né, uma indústria, manter uma produtora de vídeo, é tudo importado, né, cara? Então, assim, é complicado, né? E como é que tá essa questão? Se você precisa de uma lente nova, um pedestal, uma câmera, no Brasil, no mercado interno, tem produtos de qualidade ou você só trabalha com marca gringa? Cara, para câmeras e lentes assim, na verdade não tem fabricação nacional, não existe, são só marcas, né, gringas, internacionais. Ou seja, tem que pagar o pedágio, né? Tem que pagar o pedágio, não tem para onde correr. Se você não precisa comprar muitos equipamentos de uma só vez, cara, com uma viagem você consegue, entendeu? Então, às vezes, né? Você ir lá pra gringa? Você tá indo pra Nova York, você tá indo... Nova York. Pode botar 50 conto no bolso aí, que senão você não vai pra lugar nenhum. Entendeu? Mas assim, eu não digo fazer a viagem pra comprar, mas às vezes você já vai estar, entendeu? Às vezes se você conseguir conciliar uma férias. Entendeu? Isso. Você consegue, pode ser férias também, ou você vai para fazer algum trabalho, entendeu? Tem alguém que pagou pra você estar lá também. Isso sim, entendeu? Né? Então assim, aí você consegue passar lá numa BH, numa loja. A BH, não, assim, não sei se você conhece. Já ouvi falar, mas... a BH, cara, puta, né? É o epicentro da parada. Isso. Então assim, aí você passa, pega uma lente, alguma coisa, entendeu? Você coloca, né, na tua bolsa, porque às vezes, na verdade, você vai até utilizar esse equipamento no job que você vai fazer lá. Sim. Entendeu? Porque às vezes você sai daqui, cara, para você levar muitos equipamentos, né, também. Tem questão de peso, questão de bagagem, envolve várias. Então, você pode, geralmente quando você vai trabalhar em outro lugar, você pode alugar na cidade, entendeu? Ou de repente, se já é um equipamento que você está em fase de adquirir, sim, você já compra, entendeu? E já faz o trampo. Isso, já faz o trabalho. Compra de forma antecipada, chega lá na cidade, retira e faz o seu. Isso, exatamente. Hoje vocês atendem toda a cidade de São Paulo, qualquer cidade do Brasil. Qualquer cidade do Brasil. Chamou, vocês estão indo. E também internacional, a gente. Eventos corporativos. Casamento, batizado, clipe de banda? Não, batizado a gente não, né, batizado não, mas assim, não, a gente atende ainda também eventos sociais, né, mas... O carro-chefe hoje da produtora qual que é? Cara, são empresas, né, a gente está trabalhando muito com empresas, né, a gente fez agora recentemente... Corporativo mesmo. O cara vai lançar uma marca... Vai inaugurar uma loja, é isso? Sim, também, isso, né? Vai abrir um restaurante. Isso, então assim, tanto a parte assim, como você falou, dos eventos, né? Então assim, seja sociais um lançamento... Não, eu digo eventos assim, por exemplo, para empresas mesmo. Então, seja um evento de lançamento de algum produto, ou inauguração de uma loja, né? Isso, né? Legal. Né? Então... e também a parte de marketing também, então publicidade, né, entendeu? Dentro de empresas, né? A gente fez agora, recentemente, clientes nossos, né, que a gente tem trabalhado. Sim. Desculpa. Itapemirim, Copenhague, a Live Fitness, que é uma loja de roupas fitness, né? Sim, academias. Academia, loja de shopping, né?
E é brasileira, a Live Fitness, né? Não sei Importante dizer isso. né? É brasileira, né? A Stanley também, de copos, Sim, né? sim. Térmicos, Eu né? tenho um do Palmeiras, inclusive. Ganhei da minha filha de Eu também sou- 51 anos. Eu também sou palmeirense. Nós vamos dar, viu? Ô, cambazada, vocês vão perder, tá? 3-1 pra nós. Embora eu não sou uma pessoa que... eu não me ligo muito em futebol assim pra assistir, cara. Assim, eu não acompanho os campeonatos. Eu tenho esse pecado, eu sou apaixonadaço. Meu. Eu seria incapaz. Eu já fui muito. Sim. Né, mas assim, eu fiz algumas coisas já também, né, na vida, tipo, e uma delas foi jogar tênis, né, cara? Eu jogava tênis. Chique, olha só. Eu jogava tênis, né, cara? E eu cheguei a apitar torneios profissionais de tênis, Pô, cara. que legal, cara. Eu era Nós temos contratado um pela amigo CBT. Carneiro que tá na França e que é árbitro. Então, exatamente, eu trabalhei com Carneiro, Você trabalhei com Carneiro. Carneiro. Um abraço, hein? Você tá lá em Paris. Tá em Paris, né? meu? Chique no último. Ele foi pra lá pra fazer Roland Garros, né? Sim, E acabou ficando por lá, né? Bom baterista. Sim, Tocou no ótimo Overload, músico, se eu não ótimo me engano, músico. né? Tocou com a galera aí. Não lembro se com Overload, cara, mas, pô, Eu lembro que já vi algumas tocava coisas. bem, um rock and roll. Fazia bem legal. bem. Fazia Ô, bem. Rodrigo, agora vamos lá. Pessoal que tá, empresários, bandas, artistas, que querem te achar, vão te achar onde? Instagram, Facebook, deixa aí o endereço, telefone. Instagram, Facebook, Procura como? YouTube, site, né? O nosso site www.aspectmovies.com.br. Perfeito. No YouTube, Aspect Movies. Sim. No Instagram também, Aspect Movies, @AspectMovies. Tem algum trabalho sendo feito ou já para ser prospectado? Tem alguma coisa que vocês já estão desenvolvendo nesse mês? A agenda está... Sim, não, a gente está com a agenda lotada, na verdade, até o segundo semestre. Graças a Deus. Bandas também. Você que tem banda de rock, de reggae, quer fazer videoclipe, entre em contato com o Rodrigo. Meu, videoclipes. É necessário, né? Tem uma empresa, precisa de... divulgar uma marca, lançar um produto. A gente, inclusive, você tinha perguntado da questão, né, de a gente fazer essa parte do marketing, né, operacional ali para a empresa. A gente não faz, cara, mas a gente... porque assim, cara, não adianta eu fazer um bom vídeo para você, para tua marca ou para tua banda e te entregar isso, cara. E assim, simplesmente assim. Porque assim, eu quero que você obtenha resultados. Às vezes o pacote fica lindo, mas eu não sei o que fazer com ele. Né? Você entendeu? Então assim, cara, não é interessante pra gente, né? Pra mim, pra nós. Às vezes você presta assessoria até isso, entendeu? Né? A gente isso. Então assim, eu falo, aqui, se você talvez você vai precisar então de um gestor de mídias sociais pra isso, entendeu? Pô, que bacana aí, gente. Fica então, a dica. Né, a gente você dá está pegando orientação. um pacote completo, inclusive de assessoria, né, cara? Porque assim, como eu falei, você pegar aquele material, e assim, é uma coisa que você colocou, você fez um investimento ali pra fazer. Então você foi lá, você fez um vídeo pra tua banda, pro teu negócio, né? E aí agora, o que eu faço com isso? Se você não divulgar isso da forma correta, não vai dar nada. Entendeu? E aí assim, tipo, quase que a culpa recai sobre mim, né? Pô, mas tem 10 pau com você e não tive resultado. Peraí, cara, entendeu, cara? Então assim, você manda fazer um disco e não lança. Aí fica difícil, não vai nos lugares, não fala, não bate nas portas. Ô, Rodrigão, nós estamos terminando. Quero te agradecer muito por ter aceito o convite. E a gente tem, no finalzinho do programa, a gente faz 3 perguntinhas que a gente acha muito importante. Nós passamos pelo Smoke Machine, falamos de cinema, falamos de música, de arte, e a pergunta é baseada nisso, né? Um disco, um filme e um livro que te marcaram, cara, que você indica, inclusive, para os nossos telespectadores. Cara, um disco, cara. Thriller, Michael Jackson.
o disco até. E não só pela qualidade técnica, assim, mas pela qualidade do artista, assim, né? Não, fora da curva. A questão. Eu sou muito fã de Michael Jackson, assim, essa questão dele ser um artista muito perfeccionista. E tem o audiovisual na obra dele, né? Sim, na verdade assim, né? O Michael Jackson, na verdade, revolucionou os videoclipes, sim, né? Na época. Cinema, é um filme. É um filme, era um curta-metragem. Era um curta-metragem. 7 minutos ou 10 minutos no videoclipe do cara. Muito. Então assim, tá vendo? Não só então pela sonoridade do disco, que eu acho muito boa, mas por todo o pacote do artista, né? Que Aquele ele Danger também é muito foda, né? Dangerous, né? Aquele é. Puta que pariu, né? Então o disco. É esse aí. Né? Um filme. Você falou vários aí, hein? Agora eu vou te botar um filme do Coppola. Não, o Martin Scorsese. Então, cara, meu, assim. E aí, o Steven Spielberg. Esse é o tipo de peguei. Esse é o tipo de pergunta que não se faz com um cineasta, né, cara? Tipo assim, você fala um filme aí que tipo. Eu faço. Só de sacanagem, eu faço. Cara, o Resgate do Soldado Ryan é um puta do filme, assim. É o Steven Spielberg. E o Steven Spielberg também que fez, né? Com o Tom Hanks, né, cara? Tom Hanks, puta. Maravilhoso. É o elenco do filme, né? Assisti 4 vezes, cara. É muito bom. Quem fez o Gladiador? O diretor, você disse? O Ronald Scott, não sei lá, Scott. Ridley Scott. Outro filme assim. Não, puta, Gladiador. Nossa, a gente tá falando do primeiro Gladiador, né? O segundo eu nem fui ver. Eu também ainda não tive a oportunidade de assistir. Se bem que tem o Daisy Washington também, né? Isso, eu vou assistir. Assim, as críticas estão até legal também, na verdade. Eu nem tô, mas assim, é que eu acho que estão mexendo numa história que meu. Deixa ela lá quietinha, já tá perfeito. É isso mesmo. Não é, meu? Já tá. E pra finalizar, um livro? Um livro, né, cara? Roube como artista. Roube como artista? Você já leu esse? Não tive oportunidade. Qual que é a temática? Cara, esse livro ele parte do princípio de que hoje em dia é muito difícil você ter uma ideia nova que nunca foi criada. Né? Só que, cara, não é porque o outro criou, entendeu? Que você não pode melhorar. Que eu não posso melhorar isso, entendeu? E trazer novos elementos. Então o Roube como artista ele fala muito disso, assim, dessa questão de você melhorem elas. Rodrigão, obrigado, sucesso. Obrigado a você, cara, pelo convite. Amo você é um irmão de jornada, adoro sua esposa. Foi um prazerzaço aqui, Fica com Deus, cara. Obrigado por ter vindo mesmo. Tamo junto. Agradeço. Aí, não perca, hein? Rodrigo Butti.